tudo bem? Estamos chegando com mais um podcast do Una, aqui em parceria com o Globotechcast, aqui da área de tecnologia da Globo, o podcast de tecnologia da Globo. Bom, eu sou a Cíntia, sou aqui da área de canais esportivos na Globo, mais precisamente ali no canal Combate. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo na altura do ombro cacheado, com volume. Tô usando uma armação de óculos metalizada, redonda. Tô com um cordãozinho dourado, com os penduricalhozinhos, um colete preto listrado. Então, a gente tá aqui hoje para poder falar sobre representatividade feminina. É um episódio que a gente queria muito falar sobre lugares que mulheres ocupam e a importância de ter mulheres ocupando diversos lugares. E a gente queria trazer um pouco desse contexto, assim, para vocês dentro da Globo, mas também com o olhar de fora da Globo, com o olhar das nossas convidadas, da vivência delas, tanto dentro quanto fora da empresa, e da importância de falar sobre esse tema de representatividade feminina na nossa sociedade e mais especificamente aqui dentro da Globo também. Então, rapidinho trazendo um pouco sobre um conceito, a representatividade feminina ela é mais do que um conceito, ela é uma necessidade. Hoje a gente vai explorar as vozes e as histórias de mulheres que estão moldando o futuro no mercado de trabalho e indo além, histórias inspiradoras de nossos colegas de trabalho, além de um bate-papo leve e descontraído sobre os desafios da mulher atual. Fran vai se apresentar. Olá, tudo bom? Eu sou a Francine Araújo, sou analista de projetos aqui dentro da área de NIP, Negócios Integrados em Publicidade. Sou também líder do UNA, né? Nosso grupo de afinidade de mulheres da Globo. Sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, curto, escuro e claro. Tô usando uma armação de óculos marrom, tenho olhos escuros, tô com uma blusa verde e um cordão prata. E hoje nós estamos aqui com duas mulheres incríveis que vão participar desse podcast com a gente, a Joyce Mesquita e a Manu Zósimo. E vou pedir para vocês se apresentarem. Pode começar, Manu. Pode começar, Manu. Pode começar, Manu. Bem, eu sou Manuela Zósimo, sou gerente de imagens aqui do Grupo Globo, né? Gerente de imagens vira uma coisa meio, né? O que eles fazem, o que eles comem, onde eles vivem. Então, para tentar ser mais clara aqui, eu cuido de todo o time de captação, na parte toda de operação de câmera e direção de imagens. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos enrolados, um pouco maior, um pouquinho passando dos ombros agora. Tenho 1,5 m, tô vestindo aqui um conjunto azul com um cordão feito de argila, coloridinho. E tô muito feliz de estar aqui, de estar com essas mulheres potentes aqui, falar um pouquinho da nossa história e da nossa vivência. Obrigada. Oi, Joyce. Vou me apresentar, sou Joyce, estou como coordenadora de um time de desenvolvimento dentro da estrutura de EdTech, né? E EdTech significa tecnologia para a publicidade. Sou uma mulher parda, tenho cabelos compridos, lisos, tenho um rosto redondinho, maçãs do rosto bem proeminentes, uso um óculos de armação meio dourado, com os detalhezinhos rosas. Tô usando um cordãozinho aqui, muito carinho que foi dado pela minha mãe, com Joy, que é meu apelido. Tô com uma blusa branca com algumas listras amarelas. E também muito grata de estar aqui com vocês hoje, podendo participar do podcast. É isso. Bom, então antes da gente partir para as perguntas, especificamente para as nossas convidadas, a gente queria trazer alguns dados aqui sobre representatividade feminina hoje no mercado. Então, de acordo com o relatório da McKinsey, em 2022, as mulheres ocupam cerca de 28% dos cargos de liderança sênior nas empresas, um aumento em relação aos anos anteriores. No entanto, essa porcentagem ainda está bem longe de ser igualitária, e a luta pela equidade de gênero continua, como sabemos. Além disso, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é um grande desafio. De acordo com o IBGE, ainda existe uma diferença em que as mulheres ganham, em média, 77% do que os homens recebem, mesmo ocupando funções semelhantes. Essa disparidade salarial é um reflexo de uma série de fatores, incluindo a subrepresentação em cargos de alta responsabilidade e a persistência de estereótipos de gênero.
É importante destacar que, apesar dos desafios, muitas mulheres estão quebrando barreiras e se destacando em suas áreas. Iniciativas de empoderamento feminino e políticas de diversidade nas empresas têm contribuído para um ambiente de trabalho mais inclusivo, assim como a gente faz aqui na Globo. Nesse episódio, a gente vai explorar um pouco mais a fundo esses avanços e desafios, trazendo as histórias inspiradoras das nossas convidadas e discutindo o que precisa ser feito para alcançar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. E aí, acho que falando já um pouquinho, né, dessa questão da representatividade feminina e desse mundo, desse universo mais conectado, globalizado, onde diversidade de gênero já é um tema central nas discussões, né, ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho. A gente vê que a gente está falando sempre, acho que aqui na empresa a gente fala muito sobre isso, a gente vê que fora daqui também, né? Então, vamos dizer, no hype, que é uma péssima palavra para isso, mas é meio que isso mesmo, né? Então, tá nesse lugar de discussão. Mas a gente sabe que é uma grande dificuldade ainda, que a gente ainda tem muitas barreiras para ultrapassar, né? E aí eu queria entender como que vocês veem dentro da equipe de vocês, do universo de vocês, né? Vocês como líderes aí dos times aqui dentro da Globo, como que vocês entendem essa dinâmica de gênero, né? Como que é isso dentro do universo da tecnologia que vocês atuam? Quer falar? Posso começar. E essa questão, né, da diversidade, ela realmente melhorou muito ao longo dos anos. Eu estou em tecnologia desde os meus 15 anos de idade. Eu fiz um curso técnico na FATEC aqui no Rio. Muitas pessoas também da área técnica fizeram esse curso. E eu fiz um curso de eletrônica, técnica eletrônica. E lembro quando eu entrei na turma, primeira vez que eu abri a porta da sala, eu fiquei chocada, porque eu não conseguia encontrar nenhuma mulher numa turma de 40 meninos. Por minha sorte, depois de mim, entraram mais 3 meninas e fomos 40 meninos e 4 meninas durante todo o período. Isso em 2005, quando eu tinha lá meus 15 anos. Então, eu acho que eu estou nessa... Essa é uma situação normal para mim em tecnologia desde o início, desde o meu ensino médio. Entrei na Globo, fui estagiária com 17 para 18 anos. Estou aqui da Globo desde então. Acho que é uma história de amor linda que eu tenho com essa empresa. Entrei como estagiária e hoje tenho a honra de exercer um papel de liderança. E sempre cercada por esse ambiente, um ambiente majoritariamente masculino, com algumas mulheres ali se destacando. E quando a gente pensa em papéis de liderança, esse funil ele vai ficando cada vez mais apertadinho, né? Hoje está muito melhor do que era quando eu entrei lá na Globo de 2008. Né? Tanto que hoje eu estou numa cadeira de liderança, a gente vê a Manu numa área que é uma área bem pesada, né? A área de produção, ali é uma área pesada, mas acho que ainda temos um caminho longo pela frente. E aí, respondendo a sua pergunta, falando da minha equipe, a minha equipe trabalha com desenvolvimento, né? Eu não sei o quanto as pessoas entendem do assunto, mas é uma área também que é muito masculina. Muito masculina. Hoje, no meu time, eu tenho em torno de, acho que 15 desenvolvedores, e desses 15, eu só tenho uma mulher. E eu sempre, quando abro ali os processos, a gente sempre tenta muito a questão das vagas afirmativas, né? De tentar trazer mais diversidade. Mas é um núcleo que é, de fato, muito masculino. Então, eu consigo perceber claramente como todos os dados que você trouxe, eles fazem sentido até hoje, né, no meu contexto. Acho que é algo que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Melhorou muito dos meus 15, 20 anos que eu tenho de tecnologia, as coisas melhoraram. O mundo realmente está um pouco mais misto, a gente consegue ver mulheres falando de tecnologia com muita força e muita propriedade, coisa que antigamente todos os meus professores eram homens, né? Os meus supervisores foram homens grande parte da minha vida. Mas acho que a gente está progredindo bem num caminho, né? Então, assim, hoje no meu time eu vejo muito refletida essa realidade, é algo que a gente briga muito para conseguir, mas realmente acho que é um grande desafio. Não, primeiro eu queria dizer que, assim, eu fiz FATEC também. Eu também! Eu também! A gente ainda pouco excluída. Pra você, escolheu errado, cara. Não, eu fiz FATEC também venho do ensino técnico ali, público, né, estadual do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente, diferente de você um pouco, como eu fiz edição de imagem. Minha escola técnica, minha formação técnica foi uma formação técnica em edição de imagem. Por que eu digo diferente de você? Porque, assim, naturalmente, quando você vai para as áreas que trazem um viés mais criativo, elas tendem a ter mais mulheres, né? É engraçado isso. Então, na minha sala eu tinha bastante mulheres, assim. Aliás, eu fui para essa escola, entrei com 4 amigas. Nós fomos juntas para fazer esse curso. E
E aí começa a minha história na Globo a partir daí também, porque eu entro como estagiária em 2002, com 18 anos, entro como estagiária e começo a minha história na Globo. Mas nesse grupo de edição da Globo que eu entrei lá em 2002, nós tínhamos aproximadamente 100 pessoas, 4 mulheres. Né? Então, ali você já via que o recorte, apesar de ter um caráter mais criativo, que a gente tinha, pelo menos na escola, a formação muito maior ali já de mulheres, na prática, no mercado de trabalho, isso não se apresentava. Fiz parte desse grupo por 17 anos, fui 17 anos editora. Fui liderada majoritariamente não, eu diria que unicamente por homens. Eu cheguei a ter 5 coordenadores homens. A gente não tinha mulher, não era uma realidade. E isso vem se apresentando uma realidade agora, há pouco tempo. E é tão engraçado isso, porque a minha primeira virada, assim, quando eu decido fazer uma virada para ir para um cargo de liderança, para ir para essa parte de gestão, eu olhei e falei assim, quando a pessoa veio conversar comigo, falou, olha, cara, acho que né, já era um novo momento, já era esse momento ali, uma só Globo, já era um momento de 2019 para cá. Pô, gosto muito de você, acho que, poxa, você tinha perfil para ser produtora, não sei o que. Eu falei assim, eu? Sabe, tipo, eu? Pera. Aham. E não que eu não me achasse capaz, mas é porque eu não conseguia ver isso, né? O nome do episódio é representatividade feminina. Então, quando você olha pra cima, você olha pro lado e você não vê, é quase que como se em algum momento aquela Manuela, que ainda não tinha uma maturidade que tem hoje, a gente vai evoluindo, até os temas foram evoluindo, a gente não conversava muito sobre isso. Sim. Então, a nossa cabeça não era aberta muito pra isso. O que eu via eu achava que aquilo era, eu não vou chegar lá assim, eu vou ficar aqui e tal. Apesar de eu ter muito incentivo familiar, assim, das pessoas falarem, você tinha que fazer outra coisa, você tá muito tempo fazendo a mesma coisa, sabe assim, essa coisa? Mas eu falava assim, vocês não conhecem aquele ambiente lá, assim, não vai rolar. Não vai rolar. E aí eu sempre me via numa bifurcação que era, saio da empresa que eu amo trabalhar, que eu gosto, que eu de fato sou uma apaixonada por essa empresa, de verdade, não tem problema nenhum de falar isso. A minha história de vida tá aqui, né? Então eu devo muito à Globo, eu acho que eu tenho muito carinho por essa empresa mesmo. Mas eu, em algum momento, me vi numa bifurcação, do tipo, eu preciso sair dessa empresa para evoluir. Poxa, que triste. Eu gosto tanto de estar aqui, né? Mas realmente eu sentia que tinha esse teto, né? Essa barreira institucional mesmo ali. Era uma coisa. E que bom que isso foi mudando ao longo do tempo. E eu fui sendo. Fui produtora, de produtora virei coordenadora e tal. E em algum momento eu ouvi de alguém falando assim: Nossa, mas sua carreira foi rápida, né? Aí eu parei, pensei e falei: Não, né? Eu tô 23 anos aqui, minha carreira não foi rápida, né? Porque realmente, assim, se você parar para analisar o tempo que as coisas aconteceram ali no processo de gestão, mas é porque de qual mundo que eu vim, né? Assim, então acho que o mundo mudou para que eu chegasse aqui agora. E assim. Fico muito feliz com isso, de conseguir olhar, né, a brincadeira do copo. Eu acho que o copo tá mais cheio do que já esteve. Não que ele esteja cheio, mas ele já subiu ali. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para trás, né? Então, eu acho que, assim, e voltando, assim, no centro da pergunta, acho que diversidade, seja ela qual for, assim, extremamente importante no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente demorou muito enquanto sociedade para entender isso, né? É importante para o negócio, porque a gente pensa diferente. A gente está numa empresa de produção de conteúdo. Se todo mundo pensa igual, o resultado é igual, né? Mas quando a gente começa a ter vivências diferentes, né? Eu que tenho a minha vivência, as minhas experiências, né? Que agrego com a sua experiência, e aí para tudo, né? Nível de formação diferente, história de vida diferente, né? Onde você foi criado, até a região do Rio de Janeiro faz diferença, né? Nasci num lugar, nasci em outro. Então, tudo isso vai proporcionando para esse ambiente, que é um ambiente onde a gente precisa ser criativo, propositivo, inovador, sem dúvida nenhuma, avanços significativos, assim. Eu acho que a gente perdeu muito, porque a gente demorou muito tempo para enxergar isso. E que bom que a gente está vendo agora. Então, ainda tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu hoje sou a única mulher no grupo de gerentes que eu sou, e que bom. Cheguei lá, tô lá, tenho amigos queridos e tal, mas quero ver muitas mais ali do meu lado. Sim. Acho que no meu time mesmo, assim, eu tenho uma equipe de 280 pessoas. Nesse time de 280 pessoas, ainda temos muitos homens. É uma área técnico-operacional importante, mas que tem uma característica muito masculina também. A gente vem fazendo um trabalho forte de trazer mulheres. Então, assim, o nosso percentual hoje subiu muito, cresceu muito. Mas a gente ainda percebe que tem dificuldades. Então, um pouco parecido com o que ela disse, assim, quando a gente vai para uma busca de vagas,
a gente percebe assim, eu abri esse exemplo é bom, porque eu abri um processo seletivo e escrevi assim, vaga exclusiva para mulheres. Eu recebi 10 currículos de homens. A vaga tá lá, exclusiva para mulheres. Eu recebi 10 currículos e não recebi nenhum currículo feminino. Então, assim, realmente é uma dificuldade. E aí eu acho que, assim, não porque... eu acho que cada vez mais o mercado de trabalho está tendo mulheres nesse sentido. E a gente também tem que estar aberto, enquanto empresa, enquanto instituição, para olhar e falar assim, eu preciso ter mais mulheres aqui nesse time. Qual é o perfil? Como que eu faço para encontrar? Se eu não está vindo pronta do mercado de trabalho com currículo e me entregando, como eu faço para formar elas aqui dentro? Sim. Como eu faço para trazer pessoas de fora e formar? Eu Isso é trabalho uma coisa difícil, né? Porque eu tava falando isso com uma menina que trabalha comigo. Falando justamente sobre tecnologia, sobre vagas afirmativas e que tem agora times que estão com vagas que estão bloqueadas. Ou você contrata mulher ou não vai contratar ninguém. E aí a gente chegou muito nesse lugar de, às vezes, não encontrar essa mulher ou essa mulher não chegar e a gente ter que, de fato, estar disposto a preparar essa mulher aqui dentro, né? Porque nem todo mundo quer ter esse trabalho ou tem tempo para fazer isso, né? São 2 lugares ali que deve ser muito difícil. porque tempo é uma coisa, né? Assim, imagina, a gente está sempre correndo ali para entregar tudo que a gente precisa entregar. Mas é isso, assim, tem que ter um olhar. Em algum momento a gente vai parar, precisa parar e olhar e falar assim, cara, eu preciso trazer 2, 3 pessoas aqui, criar um processo de formação, porque senão a gente vai viver sempre dizendo, não, mas eu não acho mulheres prontas no mercado de trabalho. Não, então a gente vai ter que criar o nosso processo aqui, porque não é mais... essa desculpa não vai colar mais, sabe? Qual é o caminho, né? E a gente fez agora, há pouco tempo, no final do ano passado, a gente fez uma oficina afirmativa para mulheres em tecnologia. Eu tive o prazer de liderar, a gente contratou 33 mulheres com cargo de assistente audiovisual para realmente começar a trabalhar essa formação e entender, assim, o que elas querem, né? O que aqui na nossa área tão gigante de tecnologia, que tem, cara, N cargos, eu não sei nem dizer quantos cargos a gente tem na nossa área. Então, o que vocês querem fazer? Uhum. Então, vamos começar aqui, né? Então, a gente começa num primeiro processo, num primeiro movimento. Então, eu acho que é isso que é importante agora, sabe? Não adianta a gente ficar... É o passo que deu pra frente que não vai dar pra trás. Então, Exato. vamos lá. Como é que a gente faz agora pra isso se materializar aqui no nosso dia a dia, entendeu? Acho que tem um Total. pouco disso. Não, e eu acho que isso que você falou se aplica muito até para os outros grupos minoritários também, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar com pessoas negras, com pessoas com deficiência, com pessoas LGBTQIA+, de fato, beleza, se essas pessoas ainda não estão prontas para ocupar o cargo que a gente precisa hoje, o que a gente precisa fazer e o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a ocuparem esses cargos? Manu falou da oficina e eu lembrei logo da história do Paulo Tespes, que hoje nosso grande exemplo aqui, ele é da turma de embaixadores comigo, um querido, um beijo, Paulo, inclusive. E o Paulo foi isso, a história dele, ele entrou dentro da Globo por uma oficina de audiovisual e hoje ele tá crescendo aí, super reconhecido e é LinkedIn Creator, enfim, uma super história de sucesso e que é isso, às vezes a gente precisa investir nessa formação dessas pessoas para que cada vez mais essas pessoas ocupem cargos dentro da empresa e ajudem a gente nessa evolução, né? Nessa evolução como empresa, como sociedade, enfim. É isso, eu acho que a diversidade, ela gera criatividade. Então, foi um pouco do que a Manu falou mesmo. Mas aí, puxando um pouco desse lugar que vocês ocupam hoje, a gente sabe que vocês são mulheres que quebraram barreiras e enfrentam estereótipos na carreira de vocês. E o que vocês consideram, assim, como os maiores desafios para vocês terem se tornado referência, assim, na área de vocês e como mulheres em liderança também? O que vocês acham que vocês enfrentaram e que hoje talvez seja um caminho que a gente possa não seguir, né? Acho que para mim foram algumas coisas, assim. A primeira, eu diria que é um pouco da autoconfiança, né? Eu acho que quando você não se sente representado, você sente como se você não pertencesse àquele lugar. Então, eu não vou chegar lá, olha, né? Não tem ninguém igual a mim nesse lugar. Então, acho que eu tive que trabalhar muito a questão de autoconfiança. Eu até brinco que quando eu virei coordenadora, eu virei pro meu esposo e falei, cara, o que eu faço agora? Eu nunca passei dessa fase. Nunca tinha conseguido chegar aqui, o que eu faço? Então, embora, né, as pessoas ao meu redor todas achavam que eu estava pronta, eu não me sentia pronta, assim, né? Então, acho que essa busca pela perfeição, por tentar fazer tudo o mais correto, que a gente sabe que as mulheres têm mais esse apego, né? Elas querem estar 100% preparadas para uma oportunidade, em vez de
amadurecerem dentro daquela oportunidade, né? Então, eu senti muito isso na pele, né? Então, quando eu né, fui para o cargo de coordenadora, meu primeiro cargo de liderança, assim, oficial, teve muito disso, de eu brigar comigo mesmo para eu, cara, você já faz esse papel praticamente, você já exerce. As pessoas acreditam em você, como que você não tá acreditando em você, né? E essa briga um pouco interna ali. Então, eu estudei muito durante um primeiro período para me sentir preparada, e depois eu senti que, na verdade, eu estava super bem ali na cadeira e as pessoas me respeitavam e estava tudo certo, né? E a partir daí eu consegui relaxar um pouco mais e acho que aproveitar ali um pouco mais do papel. Então, acho que esse foi um dos desafios. E acho que sempre tem aquela questão também da forma da comunicação feminina, da forma como a gente se fala, né? De como a gente se coloca numa situação. Então, antes de eu virar coordenadora, eu fui gerente de projetos por 3 a 4 anos. Então, era um papel em que eu tinha que reportar ali para as pessoas, reportar de um grande grupo, né? Um dos projetos que eu toquei foi o DAI, que hoje é um produto bem consolidado. Acredito que você deve conhecer pelo fato de NIP, né? Um produto de publicidade. Então, por várias vezes, nessas grandes reuniões, né, principalmente com os executivos, eu sentava numa sala. Eu lembro uma vez, foi até lá no JB, eu sentada numa sala, eu era a única mulher numa mesa de, sei lá, 15 homens. Então, acho que tem que ter aquela... Vamos lá, você consegue, vamos embora, vamos fazer, né? Você é capaz. Acho que essa forma da comunicação também, a gente precisa mostrar, passar confiança na forma como a gente fala. Então, em alguns ambientes funciona. Então, comigo, por exemplo, nesses ambientes mais executivos funcionava. As pessoas falavam, não, a Joyce sabe o que ela está falando, né? E as minhas inseguranças eu deixava aqui dentro. E dependendo do ambiente, isso pode exercitar o lado oposto, do tipo, nossa, às vezes eu já ouvi assim, nossa, a Joyce é meio... Ela assusta, né? Ela fala assim, né? Pô, até faço, a Joyce pediu, eu faço logo, né? Então, acho que tem esse duplo significado, às vezes, na forma como a gente fala. Ou você pode ser assertivo demais, e aí, pô, abandona, eu tenho medo da Joyce. Como também isso leva a gente para lugares de confiança e dizer que a gente está naquela mesa e a gente tem todo o direito de estar ali, que a gente sabe o que a gente está falando. Então, resumidamente, acho que é um pouco da autoconfiança. Para mim, foi um desafio, eu consegui de fato ter isso, e também conseguir dosar a minha comunicação para os ambientes, né, para que eu pudesse influenciar as pessoas de uma forma que eu não me afastasse, principalmente hoje, quando eu tenho o meu time ali, né, eu quero estar próximo deles, para que a minha comunicação, que às vezes é um pouco assertiva, ela não afaste eles de mim. Então, acho que, resumidamente, seriam esses 2 principais pontos no meu caso. Caramba, assim, pensar desafio, acho que tem tanta coisa. São várias. São vários desafios, assim, mas eu acho que a primeira barreira foi a que eu já comentei aqui um pouco. Eu acho que era esse ambiente onde a gente não via mesmo. A Joyce falou um pouquinho disso, né? Quando você não vê as pessoas, então você fica ali naquele. Não, acho que não vai rolar aqui e tal. Sem dúvida nenhuma, esse ponto da confiança, eu acho que fomos forjadas nisso, né? Socialmente forjadas nisso, é uma coisa doida, assim. Eu trato isso na terapia até hoje, entendeu? Então, é pauta na minha terapia de vez em sempre. Ai, mas não sei. Cara, mas não sei por quê, não sei, porque me dá uma agonia, porque parece, né? Só que, na verdade, não tem a ver. Um amigo uma vez disse uma coisa pra mim que ficou pra sempre, assim. Ele disse, você confia menos em você do que todo mundo que te escolheu. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu falei assim, cara, eu preciso me empoderar um pouco disso, entendeu? Assim, eu tô aqui porque alguém me escolheu, porque alguém viu uma coisa boa e tá tudo bem, né? Então tem muito isso da autoconfiança. Eu acho que não tem a ver só com a Manu ou com a Joyce. Eu acho que é um pouco do universo feminino, da forma como a gente foi ensinada, né? Socialmente a viver, não sei, ser bonitinha, fala baixo, se comporta, né? Então a gente foi colocando num molde ali. Então, de repente você se vê nesse lugar e você fala, cara, será que eu tô pronta pra isso aqui? Acho que não é pra mim, então. E aí você precisa realmente se vestir de uma casca, assim, pra dizer, não, tá comigo aqui, sabe? E eu acho que um outro gatilho que invariavelmente acontece é que a gente entra numa coisa de eu preciso fazer, porque eu tenho que dar conta aqui, entendeu? Assim, eu tenho que. E aí, em algum momento da minha vida eu percebi que assim, cara, eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que dar conta, acho que todo mundo me colocou aqui, eu tenho um objetivo pra estar aqui. Mas calma, respira, assim, sabe?
tá tudo bem, assim, a gente erra, todo mundo erra, você também erra. Eu tenho uma frase que eu brinco, que eu falo assim, você não vai ser bonitinha sempre, entendeu? Não dá pra ser bonitinha sempre, então tá tudo bem não ser bonitinha sempre, mas são coisas que eu vou dizendo pra mim mesmo o tempo todo, né? Então, acho que assim, pela visão pessoal do processo, eu acho que tem isso. E pela visão institucional da coisa, aí eu acho que a gente passa por uma série de questões. E a empresa veio se moldando a essa série de questões também ao longo do tempo. Então, coisas que eram naturalmente aceitas há 10 anos atrás, hoje ninguém aceita mais, e que bom, que não são aceitas mais. Mas já tive dificuldade, por exemplo, de falar em reunião, de em algum momento falar, cara, fazer 2, 3 reuniões e falar, bom, definitivamente aqui eu não tô conseguindo me impor, né? Não é nem me impor, é ter o meu lugar de fala aqui nesse momento, por um processo operacional que eu era responsável. Então, assim, e aí fui criando as minhas formas de fazer para ser ouvida, e enfim, e foi dando certo, mas sem dúvida nenhuma é um desafio. Assim, é o que eu sempre penso assim: quantos homens tiveram dificuldade ou precisaram de 3 reuniões para conseguir falar uma coisa onde eles eram o líder da operação naquele sentido? Sabe, eu era líder da operação naquele sentido e precisei de 3, 4 reuniões para na 4ª alguém falar assim: ah, não, tá certo. Então a Manu tem que. Entende? Então, assim, quando eu paro pra fazer esse paralelo, o que eu e talvez um outro homem que estivesse no meu lugar teria vivido, acredito que teria sido diferente. Então, assim, acho que a gente tem muitos desafios nesse sentido. Acho que a gente, como mulher, tem um desafio que às vezes a gente. Que é essa coisa mesmo de maternar, de ser mãe, de escolher isso. Eu tenho um filho de 15 anos. Então, quando eu tava grávida do meu primeiro filho, eu lembro que eu passei muito mal um dia no trabalho. E eu era certinha, né? Eu não gosto de faltar, aquela coisa. E aí eu tava passando muito mal e eu cheguei pro coordenador na época e falei assim, cara, eu preciso ir pra casa, assim, eu não tô legal. Aí ele riu e falou assim, em tom de brincadeira, falou, ah, não, tudo bem, vai pra casa, né? É isso, contratar mulher é foda, né? Mulher engravida, menstrua, passa mal. Eu não entendi, e o mais louco disso tudo é que eu ri e fui embora. Eu não entendi naquele momento que aquilo era uma violência. Eu fui entender que aquilo era uma violência 10 anos, 12 anos depois, quando aquilo... Alguém comentou um dia assim, ah, você já sofreu alguma coisa? Eu falei, não. Aí as pessoas começaram a contar as suas histórias. Aí eu lembrei dessa e eu falei, caramba, aquilo foi uma violência. Então, assim, como a gente vem evoluindo também enquanto... no entendimento, eu falei um pouco disso antes. Então, acho que tem muitos desafios nesse sentido, assim. A gente tem essa coisa da casa, a gente tem a coisa do filho, e ao mesmo tempo você é uma mulher no mercado de trabalho, então você precisa dar conta e dar conta e dar conta. Isso é extremamente cansativo, né? Então a gente precisa achar esse equilíbrio para nós mesmas, assim, ser mais generosas com a gente mesma, eu acho. Sei lá, acho que é um desafio para mim, pelo menos, eu acho que é esse, de olhar e falar, cara, tá tudo bem, assim, sabe? Total. E vocês falaram muito aqui sobre esse universo, né, de referências, esse lugar onde vocês não tinham muitas mulheres como professoras, né, como líderes ali, trilhando esse caminho. Mas a gente sabe que, como vocês, muitas mulheres já estão nessa jornada e sendo referência para muitas pessoas, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês nesse universo tão masculino, desde ali do ensino técnico, né, até aqui na carreira profissional. Como que foi pra vocês? Vocês tiveram alguma mulher, vocês tiveram alguma referência, alguma mentora, alguém que vocês pudessem olhar assim e falar, nossa, essa pessoa me inspira, sabe? É assim que eu quero ser? Como que foi isso pra vocês? Acho que eu posso começar, assim, eu lembro da minha primeira gerente, isso já talvez em 2017, acho que deve ter sido mais de 10 anos de Globo para ter uma primeira gerente, né? Já tinha tido uma coordenadora, mas uma primeira gerente. Hoje ela ainda tá na empresa, inclusive, acho que ela faz parte do UNA. Não sei se vocês conhecem, a Carol Beaclini. Ah, Beaclini. Ela foi minha primeira gerente, assim, e acho que foi a primeira mulher que eu olhei e falei assim, caraca, que força que essa mulher tem, sabe? Ela entrava numa sala, ela era um furacão, todo mundo parava para olhar, todo mundo ouvia o que ela falava. Então, Segue assim. Segue assim, segue assim. Ela já foi líder do UNA. Já foi a foi. primeira Foi a líder do primeira UNA junto com junto você. comigo. Carol é incrível, assim, ela traz uma força, uma energia muito positiva de
de inspiração mesmo. Você olha e fala, cara, eu quero ser assim, eu quero que as pessoas me ouçam desse jeito, eu quero que elas me respeitem do jeito que as pessoas respeitam a Carol. Ela hoje está até na mesma diretoria que eu, então é uma pessoa que eu sigo acompanhando não mais de pertinho, mas acho que me inspirou muito a trazer um pouco dessa autoconfiança, sabe? Ela também me empoderou muito durante esse período. Foi uma das primeiras pessoas a reconhecer o meu talento, reconhecer o meu trabalho, sabe? Me dar feedbacks super construtivos. Então, ela é uma pessoa que, para mim, marca minha carreira nesse sentido. E mais futuramente, aí talvez uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer o programa de mentoria da Globo. Inclusive, super indico, quem tiver a oportunidade de fazer o programa de mentoria, é uma coisa incrível. Ah, eu tô agora, gente. Tô muito feliz. É fantástico. Que legal, que bom. Eu fui da primeira turma e eu tive muita sorte. A minha mentora ainda é minha mentora, não é mais durante o programa, mas a gente ainda tem uma relação de muito carinho, é a Natália Pamplona. Né? Hoje ela tá como diretora de RH. E também, assim, foi um dos momentos assim, que uma pessoa que eu poderia ser muito sincera, assim. Ela fez eu me sentir muito ouvida, né? Uma escuta ativa maravilhosa. Tava sempre nos meus momentos de crise, e aí passava o próximo encontro, eu tava tudo bem. Então, foi uma pessoa que, mesmo ela não sendo de tecnologia, ela sempre falava isso pra mim, olha, eu não compartilho exatamente da mesma dor, dessa questão de talvez não me sentir representada, porque, né, no mundo ali de RH tem muitas mulheres, é um ambiente um pouco diferente. Mas ela sempre escutava e me entendia e me dava os conselhos que eu precisei. Então, durante esse período de mentoria, foi justamente também quando eu fui promovida ali para coordenação. Então, ela acompanhou cada passo ali do caminho, uma pessoa legal. também que eu tenho muito carinho. E para fechar, assim, uma outra pessoa dentro de tecnologia que virou referência também, muito pela jornada, é a Carol Duca. Hoje ela é gerente sênior de telecom. E acho que seria muito interessante um dia ela conseguir contar um pouco mais da história dela, mas do que eu sei, assim. Ela passou por um período em que ela foi promovida durante ali o finalzinho de uma gravidez, né, para ela ter a neném dela. E ainda assim ela conseguiu segurar o rojão, né? A gente sabe que eu ainda não tenho filhos. Acho que a Manu, né, com certeza entende um pouco mais, mas é um período muito sensível. E ainda assim ela conseguiu equilibrar as duas coisas na balança. Que hoje, para mim, quando eu penso no meu futuro, é o meu maior receio. Cara, eu tô nessa posição, mas imagina eu com um bebezinho, como é que eu consigo conciliar tudo e não deixar a peteca cair? Então, a Carol também, eu acho que ela tem uma história muito, muito legal de superação nesse sentido. É uma pessoa que acho que é super interessante. Talvez um dia até trazer ela para cá, deixar ela contar um pouco da história também. Acho que são essas 3 mulheres. Claro, outras passaram, né, acho que na minha carreira, mas são as 3 que eu hoje levo como referências. Legal. Não, eu fiquei pensando nisso, né, assim, acho que se eu voltar um pouco na minha história, no início de tudo, eu não tive muitas referências femininas dentro da empresa, não tinha mesmo. Mas eu brinco que eu sou da casa das 4 mulheres, né, então eu tenho minha mãe, eu e 2 irmãs. Então eu acho que a minha maior referência feminina é minha mãe. Eu não tenho como dizer que não é minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que foi casada por 16 anos, teve um divórcio complexo, se vê com 3 filhas, literalmente com uma mão na frente e outra atrás, porque meu pai resolveu que ele ia viver a vida dele, né? Porque era mais importante viver a vida dele, tocar a vida dele, né? Fazer as coisas dele. Ele tinha muitos compromissos. E a minha mãe ficou com as 3 filhas, literalmente falou, cara, eu preciso fazer o corre aqui agora, porque ela não tinha... Ela trabalhava e quando a minha irmã mais nova nasceu, ela decide sair do trabalho, porque, enfim, não fazia sentido. 3 filhas e conciliar o trabalho, ela saiu. E veio o divórcio a partir daí. Então, cara, eu olho pra minha mãe assim e falo, cara, que fortaleza, assim, que se eu tô aqui hoje, sem dúvida nenhuma, é porque ela esteve antes comigo ali no incentivo, no dia a dia. Então, a gente é muito parceira. Então, eu olho assim e vejo, cara, olho pra mim, pras minhas irmãs, pra nossa formação, pra tudo que a gente conquistou e penso, caramba, que mulher incrível que foi a minha mãe, assim, sabe? Então, ela correu, que é a minha mãe, né? Minha mãe tá viva, graças a Deus. Falei, foi. Então, assim, tem tanta coisa legal que eu poderia falar dela, que ela me inspira, sabe? Ela trabalha até hoje, ela corre atrás até hoje, ela faz um monte de coisa. E é uma pessoa que vive feliz intensamente. Se você falar pra ela assim, mãe, vamos daqui a, sei lá, Petrópolis. Ela fala, que incrível, mãe, vamos daqui a Nova York. Que incrível, o incrível dela é igual, entendeu? Então ela ama, então ela é uma pessoa que vive muito feliz, assim. Então acho que minha mãe é a grande fonte de inspiração. Primeiro, de não parar de lutar.
e de saber que se a gente corre atrás com bastante trabalho, a gente chega lá. Já quero conhecer sua Acreditando. mãe agora, Manu. Agora eu quero conhecer sua mãe. É isso. Sei que não é simples assim, né? Foi muita luta para ela. Sei que tem muita gente na luta e que é difícil pra caramba. Então, acho que ter a minha mãe como referência para mim, acho que é o primeiro ponto. Quando eu olho para dentro da empresa, eu acho que hoje eu tenho muitas referências, assim. Algumas referências bacanas, mas que eu não tive antes, né? Então, eu acho que a Vanina é uma inspiração. Vanina é uma querida, assim, né? Eu brinquei com ela que ela também é globosatiana, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, uma inspiração. E eu olho hoje, assim, no RODIC, né, que é a área de tecnologia que eu pertenço, eu olho e tenho do lado, eu tenho a Gabi, eu tenho a Larissa, eu tenho a Raquel. Então, a gente vem construindo uma história de mulheres nesse ambiente de liderança muito legal. Então, é para quem eu dou a mão quando fala, cara, hoje foi demais, né? Então, com quem você fala, sabe? Para quem você liga? Como é que você faz uma troca? E é com essas mulheres, assim, que realmente vem me inspirando e a gente vem dando a mão uma para outra, para todos esses desafios que a gente falou antes, a gente conseguir superar juntas, assim. Eu acho que a gente vem se fortalecendo, isso é muito bacana. Boa. Muito legal. Bom que vocês depois vão mandar o episódio pra todas essas, falando: olha, te citei lá no episódio. Vai ser ótimo, a divulgação em massa. Não, muito bom. Eu acho que as próximas perguntas aqui é até um pouco do que a gente falou, eu até vou dar uma juntada nas duas. Falando um pouco sobre as estratégias que vocês usaram e usam, né, como mulheres na liderança, para trazer mais mulheres também para dentro do ambiente da tecnologia e de ter esse olhar de igualdade de gênero no trabalho. Mas eu acho que um ponto legal que tem aqui também, falando até um pouco sobre mulheres 60 a mais ou 50 a mais, que hoje enfrentam obstáculos também no mercado de trabalho devido a esses estereótipos de gênero e também de idade, né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, num geral até, não só aqui dentro da Globo, mas de que forma que vocês enxergam como a sociedade pode mudar a narrativa em torno dessas mulheres, e sejam elas ou de 60 a mais, mas mulheres que ocupam lugares minoritários, mulheres negras ou mulheres com deficiência, enfim. De que forma que a sociedade pode mudar essa narrativa em torno dessas mulheres para promover também uma maior inclusão e valorização delas? Eu acho que, se não for proposital, isso não existirá. Então, o caminho das vagas afirmativas, o caminho das oficinas voltadas para mulheres, né? Isso tem que existir, assim, né? Acho que já, como a Manu falou, acabou a desculpa de eu não estou achando mais, né? Então, algumas áreas têm feito também uma busca mais propositiva, principalmente nas portas de entrada, né? Então, os estagiários, né, normalmente, né, tem uma busca ali para recortes de diversidade, não só a mulher, né, mas para os outros recortes também. E também júnior e pleno, né, que às vezes são pessoas que estão no início de carreira e a gente tem mais a questão de conseguir transformar essa pessoa, treinar, né, para que ela seja um sênior ali que esteja equiparada a, talvez, os homens que a gente encontra mais fácil no mercado, principalmente no meu recorte ali, falando de desenvolvimento. Então, acho que não dá para a gente abrir mão de vagas afirmativas, de fazer essas oficinas, portas de entrada, e até fora da Globo existem alguns projetos, inclusive para quem curte a área de desenvolvimento, tem o Programaria, eles já fizeram parceria com a Globo algumas vezes, eu já participei até de um evento, são projetos que são focados em desenvolvimento feminino, né, para as mulheres ali que querem aprender a programar. Tem alguns outros programas também aí mais voltados para a liderança feminina, também externos, né? Infelizmente, alguns são pagos, você precisa entrar ainda com algum recurso financeiro, mas que são voltados para como desenvolver mulheres na liderança. Uhum. E eu sei também que existe um programa chamado Maturi, que é um programa que é mais focado em mulheres, acho que a partir de 55 ou 60 anos, que tende a tentar preparar as mulheres para o mercado de trabalho, Que legal. mulheres que nunca trabalharam, né? E que acabam, às vezes, não conseguindo se recolocar. Mas até quando você fez a pergunta, eu fiquei buscando aqui no meu repertório e eu percebi que o meu repertório ainda é muito pequeno, especialmente falando da questão de maturidade, né? E é esse recorte muito específico, né? Mulheres, assim, às vezes de 50, 60 anos, que o mercado de trabalho é de fato bem
bem mais Cruel, né? exatamente, essa é a palavra. E conforme a gente vai adicionando os recortes de diversidade, hoje eu não tenho lugar de fala nesse cantinho, assim, mas eu imagino que deve ser ainda muito mais desafiador, né? Se você for falar de uma mulher preta, acima de 60 anos, que Uhum, mora na periferia, assim, você vai crescendo isso, com né? certeza. Isso vai se transformando num desafio ainda maior. Então, acho que a gente ainda precisa chegar nesse caminho. Hoje eu não teria uma resposta específica para um recorte um pouco mais específico em relação a isso. Boa. Eu também acho, sabia? Eu concordo com a Joyce, assim, não tem, acho que esse recorte é um recorte muito complexo, né? Porque eu acho que ele é complexo em vários sentidos. Ele já é complexo se você olhar a sociedade como um todo, né? As pessoas acima de 60 anos, de um modo geral, hoje já têm menos oportunidades. E aí, homens, mulheres e tal. E aí, quando você vem fazendo os recortes de diversidade, isso, sem dúvida nenhuma, fica muito mais intenso, né? Assim, e muito mais difícil. E a mulher, ela sofre um preconceito duplo, né? Porque eu acho que a mulher, ela tem essa questão de ter que ser bonita, jovem, bem vestida, Uhum. né? Com a unha Então, com a unha feita, feita, depilação em dia. entendeu? Então, as pessoas se sentem no direito de fazer algum comentário, né? Pô, não fez a unha hoje, sabe? É. Algum... Então, cara, uma mulher mais velha, né? Eu vi uma entrevista outro dia da Thaís Araújo, eu achei maravilhosa. Que alguém falou pra ela, você tá... Nossa, assim, caracterizaram bem você, não sei o que. Ela falou, não, eu só tava sem maquiagem, assim, sou eu, né? Eu já sou uma mulher mais velha, eu tenho cabelo branco, tenho. Aham. Né? Assim, vamos naturalizar isso, É gente, isso. sabe? É. Encontrei a Xuxa, tive o privilégio de encontrar a Xuxa semana passada. Dos privilégios de trabalhar na Globo, né? Privilégio de Eu trabalhar ainda na não Globo. consegui, ainda não. Ainda não tive essa Eu dei uma oportunidade. super sorte, porque eu estava em São Paulo e ela foi no programa da Ana Maria. E a Xuxa fala lindamente sobre ser uma mulher de 60 anos e tal. Sim. E a Xuxa, e ainda assim as pessoas se sentem no direito de falar da aparência da Xuxa, assim, Aham. sabe? O que vão falar da minha, né? Exato. Então, eu acho que realmente a gente tem muita dificuldade, a gente precisa avançar. E eu acho que o desafio aí, ele é amplo. Porque não é só nosso. Porque às vezes, assim, poxa, tem uma empresa super avançada ali nas questões femininas, a gente tem 50% na diversidade, na liderança, blá, 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 blá. Já deve ter. Agora, quando a gente olha para esse recorte, eu acho que ele é um processo muito mais amplo, de sociedade mesmo, que a gente Com certeza. não avançou, ou avançou muito, muito pouco, né? Assim. Vocês falando aí, eu fiquei pensando muito que eu tenho, acho que, assim, nesse mundo, né, tecnológico e tal, tipo, moderno, e aí a idade vai passando, a gente vai sempre ficando com aquele receio de, será que eu vou ficar ultrapassada, né, porque a tecnologia vai evoluindo, será que eu vou conseguir acompanhar isso e tudo mais? E eu acho que isso já gera na gente um terror, assim, né, eu vou ficar ultrapassada em algum momento. E aí, quando a gente pensa em carreira, né, vocês acham que uma mulher de 60 e um homem de 60 estão diferentes nesse cenário? Por exemplo, sei lá, a gente olha para um cara mais velho e a gente, sei lá, pensa, nossa, esse cara, sei lá, é um gerente, um diretor Uhum. mais velho, conhecimento, né? Vocês acham que quando uma pessoa olha uma mulher de 60 num cargo de gerência, de diretoria, eles olham também com essa coisa da, nossa, experiência, essa pessoa sabe muito, ou ela não, ela tá velha, ultrapassada pra estar nesse lugar, sabe? Fiquei pensando muito nisso. Vocês acham que faz diferença, assim? Ser um homem ou ser Acho. uma mulher, sabe, nesse lugar? Acho porque a gente tem essa coisa quase que introjetada na gente, Uhum. entendeu? Assim, você não questiona um homem grisalho, você Uhum. acha bonito, É. entendeu? Uma mulher que tá com cabelo branco, você acha que ela tá velha e não Tá se mal cuida, cuidada tá mal também. cuidada, entendeu? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente vê, a gente não estranha ter homens líderes de 60, 70 anos. Quantas mulheres líderes a gente tem nessa faixa etária? A Uhum. gente não tem. Hoje a gente não tem. Pelo menos aqui eu não conheço, né? Então, eu não tenho dúvida de que é diferente. A percepção, porque a gente foi ensinada a perceber Sim. diferente. Sim, sim. E por isso que é tão importante a gente falar, né? Quando eu fiz o comentário de que eu levei 12 anos para entender que eu tinha sofrido uma violência quando a pessoa falou da minha maternidade, é isso, assim. Eu só fui entender que foi uma violência porque a gente conversou. Porque alguém um dia falou. E por tantas e tantas pautas, entendeu? Então talvez a gente precise falar muito sobre esse assunto. Esse assunto
da idade, esse assunto de que as mulheres precisam ser reconhecidas com senioridade, né, com experiência, com uma pessoa que tem um conhecimento agregado de anos de vida, de história de trabalho, de carreira, de uma série de coisas. Então a gente precisa falar bastante. Eu acho que é só assim que a gente vai mudando a sociedade, porque se a gente não fala, as pessoas nem se dão conta, sabe? Essas coisas vão passando meio batidas, assim. Isso é uma questão, né? Que isso tá ali, que existe. Exatamente. Bom, indo para então nossa última pergunta, vou dar também uma incluída nas duas. Acho Sentiu que a gente foi falando muito. Não, A gente foi falando e a gente Senão foi derrubando as perguntas. a gente vai ficar aqui horas falando, se deixar, né? Se A deixar, a gente gente fica. Mas acho que queria que vocês deixassem uma mensagem final, assim, muito num lugar de qual que é o futuro que vocês querem em relação à representatividade feminina, acho que dentro e fora do mercado de trabalho, e dentro e fora da liderança também. E aproveitar e queria que vocês se vocês pudessem deixar uma indicação de algum livro, série, filme que vocês indiquem para mulheres e outras pessoas aí, homens principalmente até, não é só mulheres que têm que ver conteúdo sobre mulheres, né? Acho que homens principalmente. Total. Seres humanos não podem deixar de... Exato, seres humanos. Não, mas esse seu comentário é super importante, né? A gente precisa crescer junto, né? Ali. Exato, Tem que unir as forças, né? Exato. Olha, essa pergunta é difícil, assim, mas acho que de forma resumida, o que eu diria, acho que é o que eu disse pra mim há uns anos atrás, de acreditar na minha capacidade, né? Então, assim, mulheres, acreditem que vocês são capazes. Mesmo quando tentarem calar vocês numa reunião, falarem por cima, pegar o seu trabalho e fingir que é o trabalho de uma outra pessoa, normalmente é um homem. Se coloquem, acho que é isso. Acho que é mais fácil pecar pelo excesso do que a gente deixar passarem por cima, né? Então, se colocar, claro, não adianta a gente falar, se quiser colocar um ponto numa reunião ou num fórum, que você não tem nada a acrescentar, mas se você tiver algo a acrescentar, acredite, né, na sua história. A gente não tá aqui por acaso, né? Com certeza todos aqui, a gente tem o nosso talento, a gente teve a nossa história, a gente, né, a empresa não contrata a gente porque a gente é boazinha, então com certeza a gente tem conteúdo e a gente tem profundidade para estar onde estamos. 99% dos casos é isso. Então, acho que é trazer essa autoconfiança, acredite em você. Quando tiver que falar numa reunião, se coloque. Se for necessário, aumente seu tom de voz. Se for necessário, continue falando para que o outro se cale e você tenha o seu momento. Eu sou meio do ataque, assim. Analisem com cuidado o meu conselho, mas eu sou mais do ataque, né? Muito bom. É melhor do que a gente também abaixar a nossa guarda, como a gente foi ensinada desde a nossa infância. Acho que esse seria uma dica. E acho que uma outra dica, assim, é até meio que um oposto, no sentido de se cuidar, se guardar de alguma forma. Porque sendo mulheres, não é só a questão da liderança. Não estou me vendo para liderança, não tenho referências. A gente ainda tem a questão que a gente precisa se guardar em questões de assédio, sejam eles sexuais, morais, na questão de que a gente consiga ser ouvida e falada com respeito, né? Esse ponto que a Manu trouxe, acho que toda mulher, se ela for parar para analisar, ela em algum momento passou por uma questão de assédio, seja ele moral ou seja algum outro tipo de assédio. Então é algo que eu falo até para as pessoas que são mais jovens, assim, estagiárias, né? Pessoas que estão entrando na carreira. De terem cuidado mesmo. Às vezes a gente entra tão novinho, a gente não tem a malícia de que, cara, esse comportamento não tá muito legal. Esse abraço que tá dando em mim não tô gostando. Então, tenham esse cuidado, se protejam também, né? Porque além de todas as questões de liderança, de sucesso na carreira, tem o nosso lado pessoal e às vezes, quando esse lado ele é atingido, é muito difícil da gente se recuperar. Então, se protejam e protejam as mulheres ao seu redor. Principalmente para quem está no presencial, para quem está no dia a dia, né? Acho que a gente, como mulheres, além de empoderar outras mulheres, a gente também tem esse papel um pouco de tentar proteger, né? E não deixarem as pessoas passarem por aquilo que às vezes a gente já passou. Acho que seriam esses meus conselhos. E eu vou colar aqui um livro que eu li. Ele é bem antigo até. Ele é da Louise P. Frankel, chama Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. Ele tem uma versão em inglês também que foi muito famosa durante muitos anos, onde ele dá ali 101 dicas de situações e ele vai colocando situações práticas no dia a dia para que você não faça aquilo, né? Então,
E ele é bem legal porque ele vai bem no prático. Ele não é ambientado em tecnologia, que é, no caso, hoje, o meu contexto, mas ele é bem geral. Então, acho que vale muito, né? Em português ficou Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. E um que é bem famoso é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela é bem famosa, né? Assim, foi uma CEO super importante para o mercado de tecnologia. Então, super recomendo também, se Faça Acontecer, é maravilhoso. Inclusive, sigo ela também no Instagram. Ela sempre vai trazendo algumas pílulas ali de conhecimento, de coisas do dia a dia. Também ela tem um TED Talk maravilhoso. Então, recomendaria esses 2 livros aí. Boas indicações. Legal. Acho que o meu recado, assim, minha fala final aqui para as mulheres é até difícil, mas eu acho que é mulheres apoiem mulheres. A gente foi ensinada a disputar e a gente precisa se apoiar, né? Então, apoiem mulheres, acreditem em mulheres, invistam em mulheres, se ajudem, né? Somem. Não entra numa disputa, você não precisa entrar numa disputa. O que a Joyce falou aqui é isso, você tá ali porque você é capaz de estar ali, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se apoiar, né? E por isso que é tão importante, por isso que eu cito as minhas amigas ali, que a gente, pô, vamos tomar um vinho, vamos tomar um vinho, então, aqui só pra gente falar dos problemas do dia de trabalho. Parece bobo, mas não é, entendeu? E é para quem, é em quem você, no meio da multidão, olha e fala, caramba, ali, vou ali, né? Quando a gente vai para essas externas e vai fazer grandes eventos. Acabei de voltar do Lollapalooza, a gente vai fazer grandes eventos, a gente vai com uma equipe enorme, gente pra caramba e tal. E a gente vem evoluindo em todo esse sentido, os próprios lugares vêm evoluindo, então a gente começa a ter um pouco mais de conforto ali, de banheiro, de lugares e tudo mais, isso já vem sendo uma realidade. Mas é tão bom quando a gente tem uma outra mulher ali do lado, né, que a gente troca uma ideia, que a gente fala, cara, vamos ali no banheiro comigo, o macacão não fecha. Então, assim, para coisas bobas e para coisas muito complexas do dia a dia, se apoiem, sabe, estejam juntas, eu acho que é o grande recado, assim. Foi uma coisa que eu senti muita falta, de ter gente do lado ali pra apoiar, e que bom que hoje a gente tem. E falando de recomendações, assim, eu amo Estrelas Além do Tempo. Um filme sobre mulheres fortes, que viveram muito preconceito, mulheres negras num tempo muito difícil, de segregação racial, num tempo onde elas realmente provaram que elas eram competentes, para além de qualquer coisa. E foi o verdadeiro vai ter que me engolir aqui, porque vocês não sabem fazer a conta melhor do que eu. Vocês não, eu não sei, então assim, me engole aí, entendeu? Exato. Então esse filme é maravilhoso, esse filme precisa ser visto. Ele já é até antiguinho, assim, mas eu amo. E eu amo um livro também que foi para mim muito inspirador. Ele não fala de nada da minha área, nada disso, mas ele fala de vida. Eu tenho um pouco disso, assim, comigo, sabe? Eu acho que as histórias de vida falam tanto e tanto, que é a biografia da Viola Davis. Então, é maravilhoso, assim. É incrível ver aquela mulher falar dela, falar da infância, das dificuldades. E para mim, talvez a parte que mais me toque é você olhar a Viola premiada, incrível, mega atriz, e que traz o sentimento que é o meu, que é o seu, que é cotidiano, que é esse sentimento de que às vezes você não pertence, que é esse sentimento de que às vezes você recebe menos, que às vezes você, né, que você precisa se impor. Então, é um livro, para mim, foi muito inspirador, porque eu acho que no fim ela traz um monte desses sentimentos da gente e ela materializa de um jeito tão bacana no livro, assim. Enfim, eu amei a história, então minha indicação aí para mulheres, pra gente se empoderar juntas, e seriam esses 2. Muito bom. Muito obrigada, chegamos ao fim, né? Eu quero agradecer a vocês a terem topado, né, esse momento aqui com a gente, falar sobre tema super importante de representatividade feminina. E aí eu quero fazer um convite a quem tá assistindo a gente a compartilhar, né? E a ficar de olho em todas as iniciativas que a empresa tem. O UNA tá aí, a gente já teve a inscrição desse ano, mas pro ano que vem, quem quiser se inscrever vai ter de novo. A gente tem muitas ações rolando, né, durante o ano, então assim, perguntem, tem sempre alguém de alguma área que faz parte, né? Se interem. Enfim, e vamos juntas, né? Pra gente garantir esse ambiente propício e, enfim, acolhedor para todas as mulheres aqui dentro e fora da Globo. Total. É isso, gente.
Beijos. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.